Fala galera, o Universo Evangelion está começando e os 3 rebuilds ganharam a sua redublagem. Nesse caso, a sua primeira redublagem. E tem mais, o elenco já foi divulgado e você vai conferir nesse vídeo. A gente vai entrar nesse assunto e também vamos conversar sobre outras coisas relacionadas à dublagem. Uma coisa curiosa e interessante é que a dublagem do Evangelion sempre foi muito bem respeitada. E o interessante é que na série clássica e nos rebuild, também esse respeito continuou. Mas ainda tem umas coisinhas ali que o pessoal se incomodou muito, principalmente no rebuild. E talvez essa crítica em específico seja o porquê rebuild tem que ter a sua redublagem. Vamos então conversar sobre muita coisa aqui. E uma coisa que eu vou confirmar com vocês aqui, que não vai haver nenhum ator conhecido e tampouco algum músico para dublar. Então, só por conta disso já é um alívio. Eu falo isso porque o nosso histórico de colocar estrelinhas para dublar não é muito agradável não. É meio complicado. O elenco tá praticamente igual. Ele se manteve e isso é muito bom. Tem um tratamento, um carinho com os fãs muito grande de Evangelion. E o estúdio responsável pela dublagem desses 4 filmes é a Vox Mundi Brasil. Talvez você não conheça, mas ele é um dos estúdios mais importantes da América Latina. Um estúdio que tem reconhecimento internacional de elenco de dubladores e também reconhecimento de adaptação de texto. Então o Evangelion está em boas mãos. A nova dublagem de rebuild então vem para fazer uma série de correções que tinha na versão antiga e também agregar mais valor, né? Porque agora o 3.0 e o último filme ganharão então a nossa língua nativa, a nossa localização da versão brasileira. Isso, gente, é muito importante, principalmente para pessoas que têm dificuldade com a língua japonesa e muito mais para quem tem dificuldade para ler legenda, porque só nessa brincadeira você perde 30% do conteúdo que você está assistindo. Isso sem contar que a dublagem também é uma inclusão social, pois pessoas que têm problemas de visão, assim como eu, poderão assistir de forma tranquila. E é assim, gente, aí na tela vai estar fixado a lista de elenco dos 3 filmes. Provavelmente o 4º e último vai se manter assim para aqueles personagens que irão aparecer. Para não tomar muito seu tempo e ficar lendo os nomes, é só você pausar na tela que depois vai correr a próxima lista. A cena de dublagem de Evangelion veio lá da Locomotion, beleza? Mas quando a versão Renewal chegou para ser exibida na Animax, ela ganhou a sua primeira redublagem. Esse elenco dessa época é o mesmo elenco que está presente em Rebuild of Evangelion. E antes que você comece a se perguntar por que alguns dubladores da Locomotion não estão mais presentes na atual fase de Evangelion, vamos responder a sua pergunta através da lógica do mercado de dublagem. O lance é o seguinte, existem 3 formas básicas da dublagem acontecer. O estúdio em si ele é apenas contratado, ele não tem o poderio suficiente para intervir em uma distribuição de dublagem. Estúdio de dublagem é uma coisa e cliente do estúdio é outra. Esse cliente pode ser uma distribuidora, como tem muitas por aí. Esse cliente pode ser uma emissora de televisão. E esse cliente pode ser um serviço de streamer, como a gente conhece por aí. Basicamente, uma dessas 3 forças entra em contato com quem detém os direitos autorais principais, nesse caso, o estúdio de animação do Japão ou alguma outra empresa que representa nos Estados Unidos ou no Brasil que detém os licenciamentos da obra que eles querem distribuir. Comprando então o licenciamento, eles entram em contato com os estúdios de seu interesse para encomendar a dublagem. Em muitos dos casos, um desses 3 clientes, por estarem pagando na obra para ser dublada, eles têm poder total de decisão como eles vão querer que aconteça. E felizmente, os clientes que encomendaram a dublagem de Rebuild of Evangelion, eles realmente entendem do assunto. Ou seja, eles sabem muito bem o público-alvo de Evangelion, os fãs. Agora, em relação a alguns dubladores que não aparecem em obras posteriores, ou é por conflito de agenda, ou, infelizmente, é por conta de óbito. No entanto, no caso específico de Rebuild of Evangelion, possivelmente aconteceu uma coisa interessante e é nisso que a gente vai entrar. Vamos então começar pelo ponto de que Rebuild of Evangelion já tem uma dublagem. Até o segundo filme tem. Já no caso do EVA 3.0, isso daí caiu no limbo,
pois a Paris Filmes, que detinha na época os direitos de distribuição de Evangelion aqui para o Brasil, nunca demonstrou interesse em pagar a dublagem do EVA. A primeira versão então distribuída pela Paris Filmes, que foi o EVA 1.0 e o 2.0, ganharam uma dublagem boa, decente, mas ela tem alguns pequenos problemas, que é justamente em algumas pronúncias de algumas palavras. Tecnicamente falando, isso não muda em relação à qualidade da dublagem, mas tecnicamente falando não tem como esconder que são pequenos erros que acontecem. Isso, gente, normalmente, necessariamente, não é culpa do dublador, longe, e também nem é culpa do estúdio. Normalmente é uma falta de comunicação entre o próprio estúdio, a direção de dublagem e também o cliente para quem está encomendando esse filme ou essa obra. E no caso de Evangelion, com diversas palavras um pouco quanto difíceis, alguns erros são praticamente quase impossíveis de acontecer se você não tiver uma vista meio afiada. Pois até que a obra chegue até o estúdio para ser dublado, tem uma série de coisas e fatores, como roteiro, revisão e adaptação, e também o taco do cliente e também o taco do estúdio principal da obra. Nesse caso de Evangelion, é o estúdio cara. Então, com tanta mão em cima do bolo, às vezes acontece de cair no chão, né? O fato é que, para a Amazon ter jogado o Evangelion para o streamer, os 4 filmes, e redublar, significa que eles querem manter um padrão. E isso, nesse caso de Rebuild, é muito positivo por causa desses pequenos problemas técnicos. Mas aí tem aquela perguntinha que eu acho que você deve se perguntar. Por que eles não pegam então a versão que foi dublada pela Paris e simplesmente coloca lá e paga apenas para dublar o 3.0 que não ganhou? E o último filme não é mais barato? Aí é que tá, gente. Normalmente não é. Isso porque uma negociação entre distribuidora e outra distribuidora não sai vantajosa para quem quer comprar o produto. Sendo assim, nesse caso, uma vai, compra o licenciamento e redubla tudo de novo. Fica até mais barato do que tentar comprar da concorrente. Coisa que eu não acho que aconteceu em Rebuild. Apesar que se tentasse acontecer isso, ia ser meio complicado. Para mim, para a Amazon ter redublado os 2 primeiros filmes e ir para o 3.0 para uma dublagem inédita e também para o último filme, é simplesmente um controle de qualidade. A redublagem de EVA 1.0 e 2.0 e a nova dublagem de EVA 3.0 e também a nova dublagem do último filme de EVA é uma consequência que Evangelion está muito em alta, gente. O EVA 3.0 sendo dublado é praticamente um milagre divino. Assim como The End of EVA estava no limbo, o EVA 3.0 estava coladinho com ele lá, de mãos dadas. E graças ao último filme e com tudo que aconteceu em volta de Evangelion, isso se tornou uma grande realidade. E sobre a dublagem de EVA 3.0, eu estarei aqui para comentar a respeito do que eu achei dela. Até porque é a primeira vez que eu vou assistir esse filme na minha língua nativa, português. E é isso aí, daqui a pouco o filme tá entre a gente vai poder ver junto, comentar junto e ver como é que ficou. Muito obrigado. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e paz e amor.